Salve galera, derrota Ragnar, derrota Brock falando, suave. E pô, hoje infelizmente um tema tenso, que é o atentado dos Estados Unidos. O maior número de vítimas de todos esses fucking atentados que ocorreram. E é isso, gente, vamos falar desse tema meio embaçado. Bem, o que eu vou falar aqui é mais de um conjunto, né, de coisas que eu já li sobre essa temática, principalmente da psique humana, e não necessariamente estudos científicos, não que uma coisa talvez diminuiria o meu argumento, mas não é tão embasado nessa parte científica, é muito mais de leitura e percepções que eu tenho da vida. Bem, então vamos dos achismos, né, dessa vida, porque realmente eu não fui lá a investigar várias outras histórias de atentado para vincular com essa situação. Então uma percepção que eu tenho é que a maioria dos atentados, quando eles são terroristas, são de pessoas que não são da própria região. Então, por exemplo, quando teve o atentado lá na Inglaterra, quando teve em Barcelona, você pode ver que os suspeitos não são espanhóis. São normalmente pessoas que são de outro país, que tiveram alguma aproximação com essa cultura, por exemplo, do Estado Islâmico, que é hoje o maior grupo terrorista que a gente tem, né? Ou que a gente tem mais ouvido falar. E no caso desses atentados, você vê que o cara, ele é morador do próprio país. Então eu já descartaria, não que eu seja a autoridade para falar isso, mas eu acredito que não seja se tratando de um atentado terrorista. Os caras do Estado Islâmico são todos arrombados, né? Vocês estão ligados. Não explode minha casa, senão eu vou voltar da morte e puxar de vocês. E a questão é o seguinte, vocês podem ver que os caras até reivindicou o atentado, só que não tem muita conexão. E esse atentado que teve, onde teve 50 mortos, muita gente, e tem vários feridos ainda, ele é, por exemplo, semelhante ao atentado que também teve, creio que foi na Noruega, deixa eu me verificar aqui. Isso, um atentado na Noruega com 76 mortos. Mas a parada é o seguinte, que em ambos os casos houve, essa motivação já ficou clara, que era mais questão cultural, ideológica, essa da Noruega, e aqui é dos Estados Unidos, ainda não tem muita explicação. O fato é que entra muito na discussão do desarmamento, armamento, as posições que atualmente são bem bipolares, né? Até porque ou desarma ou pode ficar armado, então só tem sim, não tem meio armado, não tem essa, eu tô assim, ó, com meio AK-47, não existe. Então existe essa polaridade por alguns lados. Existe quem afirma com N argumentos que vale a pena estar armado, principalmente cidadão de bem, mediante toda essa história e todo esse problema que a gente tem com a criminalidade. Em outros lados falam que isso só aumenta a violência, então tem quem é contra e quem é a favor. O fato é que Stephen Paddock, não sei nem como que o pessoal anda pronunciando esse nome de pato, é um cara com 64 anos, então já tinha feito boas coisas, sim, boa parte da vida, né? Ele passou já da meia idade e de um dia pro outro foi lá e fez essa merda que é indescritível, né? Não tem como você nominar isso. Atrocidade, que você quiser colocar aí de adjetivo, você pode. Ele foi lá do andar tal do prédio, 32º andar, e metralhou um show que tava tendo. Então era um show dos redneck lá, Shania Twain tocando, o bagulho estralando, era bota pra um lado, escora pro outro, e começou essa barbaridade. O cara começou lá do 32º andar a atirar na população, e aí começam as investigações, o pessoal começa a procurar saber o porquê, e vocês podem anotar um padrão, que muitos dos casos assim de atentado, ou muitos dos casos de suicídio, ninguém da família nota uma mudança no comportamento da pessoa. Vamos lá, citar o exemplo, por exemplo, daquela criança, não vou dizer como foi o crime, mas que matou os pais, as avós, matou todo mundo lá e saiu dirigindo no GTA. Ninguém falava que o moleque era um psicótico, ninguém falava que ele tinha um comportamento tendencioso a isso, fazer esse tipo de coisa. Mas aconteceu. Aqui é a mesma situação, era um contador aposentado que você fala com o irmão, nossa, estou estonteado com essa situação, eu nunca imaginei que meu irmão faria essa coisa. E qual que é a situação? Às vezes as relações humanas, você pode ver que ele não deixou filhos e vivia com uma mulher. Então era mais ou menos o cara, ele por si só na vida. O irmão foi lá, tinha a família dele lá, nas quebradas e tal, não sei como que era o relacionamento, se eles se viam constantemente. Mas as pessoas, elas não tendem a valorizar a relação
e reparar nas mudanças. Quando Caim matou Abel, o pessoal achou que pá, do nada deu um tilt no Caim, foi lá, meteu bala no Abel. Mas não é isso. As situações da vida, do relacionamento, elas vão cada vez mais se desgastando. E por N sentidos, por N motivos. Só que muitas das vezes a gente nem dá atenção. Então é tipo daquele marido que antes de conquistar a mulher com que se casou, elogiava, agradava, e depois de 10 anos já não aguenta mais falar bom dia flor do dia, bom dia minha margaridinha, bom dia docinho de coco. Já não aguenta mais fazer um elogio pra ela, ele não percebe mais o valor que tem nisso. Então a pessoa ela vai dando indícios de mudanças comportamentais, mudanças psicológicas, mudanças ideológicas. Só que a gente tá fechado, a gente tá fechado somente para nossa vida. A gente não tá mais tão se importando com a relação. E a pessoa passa como, não mudou e fez essa atrocidade. Só que isso não acontece, gente. Não é um botãozinho que apertou e pim, pronto, agora é hora de matar 50 pessoas. Não, isso é uma sequência de fatos, histórias, experiências que vai levando até a pessoa chegar nesse ponto onde ela toma uma atitude descabida dessa. E uma outra situação. Reparem que ele se suicidou antes da chegada dos policiais. E no caso, por exemplo, da Noruega, ele não se suicidou, falou, me prende aí. O que cada uma dessas querem dizer simbolicamente? O cara que se suicida, ele tomou a decisão, ele racionalizou posteriormente a essa decisão, viu que o que ele fez foi uma cagada monstruosa e a capacidade dele viver com essa responsabilidade ultrapassada. Ele tava com um rifle, se matou. Já o cara da Noruega, por exemplo, ele matou 76 pessoas e pra ele tava certo e não importava o que aconteceu. E ele tava lá. O fato dele estar vivo, ele mostra que ele é mais ou menos assim, ele lembra cada dia o motivo que ele veio, ou o que ele fez. Assim, o fato dele manter-se vivo é como se fosse uma recordação a cada dia do motivo que levou ele a fazer essa coisa. Então, pra ele não fez nada de errado. Pro cara que se suicida, ele fez coisa de errado. Você pode ver que a maioria dos assassinatos, esse JFK, John Lennon, quando a pessoa ela não se suicida posteriormente, você vê também a questão do remorso. É claro que é difícil a gente perguntar quem se suicidou se ela tem remorso da decisão que ela tomou. Mas normalmente é uma pessoa que racionalizou anteriormente, tomou a decisão muitas vezes errada, racionalizou e aí viu como que é pesadíssimo ter que aguentar com esse fardo. Já os caras que não se matam, é isso, eles querem depois ficar se lembrando, eu sou como se fosse um capeta que vocês vão ter que me engolir. Bem, então esse cara, esse lunático aí, fez esse atentado com 50 pessoas falecidas. E o que é inacreditável é o número de arma que esse arrombado tinha para fazer essa matança, velho. Vocês acreditam? Por exemplo, aí é um julgamento de valor. Entre o desarmamento e o não desarmamento, eu não vou entrar no mérito porque cada lado é uma bipolaridade. Mas vocês concordam que, porra, 16 armas, 23 armas, 10 de níveis e rifles de potência militar e de potência para guerra? Você acha que seria lógico uma pessoa que tem direito a se armar ter que se armar com uma coisa tão foda assim? Por que não? Primeiro, supondo, quero andar armado, good vibes, pistolinha. Porque eu não vou estar com um AK-47, que senão aí virou o que? Colômbia, Plato Plomo? Não dá muito assim, não fica muito good vibes. Vai ter que ser uma pistolinha, um bagulho mais pra também não causar terror, né? Nunca se sabe. Pá, em casa, posso ter uma 12, estourar os miolos dos caras. Ou posso ter uma metralhadorinha. Outra coisa é você ter um fuzil de alta potência, onde você tá a 300 metros dos lugares ainda tá matando gente, velho. Isso daí pra mim é totalmente fora de lógica. Quando a gente fala em armamento, entre se armar ou não vou deixar claro minha preferência, mas esse número de armas, ele é indiscutivelmente muito superior a uma pessoa que realmente quer se armar para proteção. Claro, tem gente que coleciona armas, beleza. Tem que ver se isso realmente é um objeto, dado a sua periculosidade, que poderia ser um artigo de colecionador, né? Eu acho que assim, até certo ponto, beleza, a gente pode colecionar algumas coisas. A outros pontos, aposto que o carinha da Coreia do Norte é colecionador de bomba nuclear, negão. E aí você fala, não, pode colecionar tudo, ou arminha good vibes? Não, tem suas medidas, tem coleção, espadachim, Tadalafela, espadachim,
porra, ele coleciona espadas. Até aí tudo bem, o máximo que ele pode matar é eu depois do vídeo que eu fiz dele e o Toguro, porque ele traiu comigo, né? E tá aí, negão. 23 armas é coisa pra cacete. Tem que ter um limite até na potência dessas armas, velho. Porque se não tiver, é isso, atentado após atentado e atentado. Você pode ver que não tem atentado no Brasil, mas com exceção do Rio de Janeiro que teve, um pra contar na história. A compensação nos Estados Unidos é um atrás do outro, um atrás do outro. Sempre tem, todo ano tem. E dessa vez foi mais um, onde mostra que até certo ponto o armamento ele começa a ficar, a discussão das liberdades individuais começa a ficar meio perigoso, negão. Porque você tem 16 fuzil dessa potência, negão, 23 fuzis dessa potência é tiração. Eu acho, pô, pode estar armado? Beleza, pode. Uma pistolinha lá, uma da hora, uma Magnum, pá! E uma submetralhadora ou uma 12. Mais do que isso, já era, negão. Porra, pra se proteger você vai usar um sniper. Ô, tá tirando, negão. Você tem que ficar de camper, o bagulho é mó foda pra você posicionar e atirar. E isso é pra autoproteção, cara. Eu fico imaginando, pô, se eu ficar na minha janela, não posso nem arriscar, porque aí eu tenho que ser bom na WP. Eu tenho que atirar sem mira, porque pra eu achar que o cara vai invadir minha casa e atirar nele quando eu acertar com um puta de um rifle enorme, por exemplo, de alta precisão, negão, isso daí não existe. Aí tem que ser profissional do game e dar quickscope. Então é isso. Aí começam as discussões lá nos Estados Unidos se a lei do armamento ela tem que ser revogada, se tem que ser discutida. Eu acho, negão, e aí é a minha opinião para finalizar o vídeo, que 23 armas é coisa pra caramba. É 2 armas no máximo para cada pessoa. Tem que fazer umas renovações mensais. Então por quê? É realmente, porra, que nem exame pra carta, o psicológico. Nunca vai pegar um doido, né? Nunca, o cara tem que ser muito sureta pra não passar no exame psicológico. E aí, também é a mesma fita pra você comprar uma arma nos Estados Unidos. Eu tenho que ser só, porra, eu posso ser loucão. Nossa, tô vendo aqui, ó. Nossa, tô vendo um espírito. Ai, meu Deus, tá cheio de espírito aqui. E aí eu chego lá pra a tiazinha da arma. Oi, vou fazer o teste aí, quero comprar umas armas. Beleza. Então, você vê espíritos? Não. Eu? Não sei nem o que é isso. Não, você já tentou se matar? Teve alguma coisa psicológica aí? Cara cheio de tarja preta, já cortou os pulsos 53 vezes? Não, sabe, isso daqui foi arame farpado. Então, o exame psicológico ele não vai pegar nada, velho. Porra, tem que ser muito sureta pra você não souber nem fingir na hora de fazer o exame. É que nem entrevista, negão. Você não, às vezes você é todo medrosão e você se prepara pra ir na entrevista e arrasar. E aí você até o cara mais confiante possível, coisa que não é normalmente. E por que você acha que numa entrevista onde vai te dar aprovação pra você ter arma, você não vai saber fingir também? Aí é isso, negão. Armar ou não armar, fica pra outro dia. Mas 23 é coisa pra caramba. Tinha que ter 2 e nada muito alto, nada muito potente. E é isso, gente. Ainda a gente vai ouvir algumas histórias disso. É triste, mas temos que ser positivos, velho. A gente não pode falar que a humanidade está falida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas nascem boas. Só que aí a vida ela vai dando umas entortadas e tem gente que se desendireita, né? Tem gente que fica 13, 26, 39, sobrando taruada. Então é isso, negado. Esse vídeo tá acabando. Eu não fiz uma coisa muito animada porque um tema desse daí eu não posso ficar fazendo tanta diversão, né? Mas que é uma coisa foda e meu respeito total a todas as vítimas que morreram lá, que morrem na Síria, aos seus parentes, que morrem em todos os lugares. Morrer não é da hora, espero que vocês saibam disso. Então cuidem da sua vida, zelem e mandem energia positiva para as pessoas que estão precisando agora. É nóis.